Olá pessoal, eu sou o Willy Moraes, técnico de áudio. Estamos aqui novamente nos vídeos do projeto Vamos Falar sobre Áudio, ok? Hoje nosso módulo é Desmistificando a ligação de alto-falante e amplificadores profissionais. Uma dúvida que tem muito comum de muita gente: o que eu posso ligar no meu amplificador? Como que eu posso ligar? Eu posso ligar um alto-falante, 2, 3, 4... Como é que funciona essa ligação? Minha potência vai aguentar os alto-falantes que eu quero ligar? Então a gente vem hoje para tentar desmistificar um pouquinho desse assunto, para saber o que a gente consegue ou não utilizar, ok? Os cuidados. Temos que ter muito cuidado e verificar a impedância de funcionamento dos nossos amplificadores e dos nossos alto-falantes. Se ligarmos de forma equivocada, podemos danificar os nossos componentes, tanto nossos alto-falantes quanto os nossos amplificadores, ok? Se danificarmos por ligação errada, se eles forem novos, a possível garantia não vai cobrir, porque vai ser considerado uso indevido. Tá? Para ligarmos o alto-falante nos amplificadores, basicamente, nós temos dois tipos de ligação: a ligação em série e a ligação em paralelo. Tá? Para que eu devo saber esse tipo de ligação? Para eu saber a questão da impedância, para eu casar a impedância entre o meu amplificador e o meu alto-falante. Tá? Por exemplo, aqui em questão, eu estou com dois alto-falantes de 8 ohms, certo? E dois amplificadores, dois alto-falantes de 8 ohms e um amplificador que funciona em 2 ohms. Tá, ok? Como é que a gente faz? Se você olhar no nosso slide ali, você vai ver que a ligação em paralelo, para dois alto-falantes de 8 ohms, se nós ligarmos eles em paralelo, dois alto-falantes de 8, ele vai no final cair a minha impedância para 4 ohms. Tá, ok? Então a gente tem que se atentar a esse númerozinho, 4 ohms. E se nós fizermos a ligação em série, em dois alto-falantes de 8 ohms, essa impedância vai subir para 16 ohms. Ok? Qual a diferença básica entre um e outro? Na ligação em paralelo, se eu tiver dois alto-falantes ligados em paralelo, se por um acaso um dos meus alto-falantes vier a parar, a queimar, arrebentar um fio, alguma malha, alguma coisa, o meu outro continua tocando automaticamente. Tá? Porém, se eu estiver utilizando a ligação em série, ao qual a impedância vai subir, se um dos meus alto-falantes parar, consequentemente o sistema inteiro para. Tá? Provavelmente a caixa. Aí você fala: para que eu vou querer subir essa impedância? Qual a necessidade de eu subir essa impedância? Se você tiver um amplificador muito forte e os amplificadores mais fracos, você pode subir essa impedância até onde você precisar. Tá? Vou por um exemplo, vou aqui pular para um slide aqui. Nós temos a especificação de uma potência aqui. Tá? Uma especificação de uma potência qualquer, uma potência de 14 mil watts, como essa nossa que nós estamos utilizando aqui. Ela com 14 mil watts de potência total, ela trabalha em 2 ohms. Ou seja, se eu ligar os meus alto-falantes, como aqui, em paralelo, eu posso ligar 4 alto-falantes de 8 ohms por canal. Porque eu tenho 8, com mais 8, com mais 8, com mais 8, ele vai cair para 2 ohms de impedância. Ok? Se eu ligar ele em série, 8 com 8 vai subir para 16. Se eu pegar uma outra caixa com 16 e fizer duas caixas de 16 ligadas em paralelo, eu vou cair para 8. Ou seja, eu tenho mais possibilidades de ligar mais caixas e mais alto-falantes num amplificador só. Ah, mas para que eu quero ligar tantos alto-falantes? Um exemplo de uma potência aqui de 14 mil watts em 2 ohms. Então, se eu ligar ela em paralelo, eu só consigo ligar 4 componentes. Certo? Então, eu tenho uma potência de 14 mil watts em 2 canais. Então, eu tenho 7 mil watts por canal. Vamos colocar um exemplo que eu tenho meu alto-falante de 100 watts. 100 watts RMS. Se eu tiver 4 alto-falantes, eu vou ter apenas 400 watts. E minha potência me oferece 7 mil por canal.
Então é um desperdício. É um desperdício. Então eu posso ligar várias caixas em paralelo para no final eu ter vários componentes. Eu poder ligar 16, 24 alto-falantes no mesmo canal de potência. Para poder utilizar a potência máxima que a potência me utiliza. Um detalhe, nós devemos sempre olhar a especificação do nosso fabricante. Se o nosso amplificador funciona em 2 ohms, nós não podemos trabalhar com a impedância abaixo, ok? Nós podemos trabalhar com a impedância acima, sem problema. Podemos trabalhar em 4, em 8, sem problema nenhum. Mas se você atentar para essa especificação, você vai ver que quando a gente sobe a impedância, a gente diminui a potência, ok? Isso é uma regrinha chamada lei de Ohm. A gente estuda na física. Então, a gente tem que se atentar a esse detalhe. Então, quanto mais a impedância eu subo, menor vai ser a minha potência disponível no meu amplificador. Um exemplo ali, ó, eu tenho 14.000 watts em 2 ohms, ok? Se eu pegar a potência e colocar ela em 4 ohms, para funcionar em 4 ohms, eu vou ter apenas 8.400. Se eu passá-la para 8, eu vou ter só 5.040. Ou seja, viu a diferença? Em 8 ohms, no caso para um alto-falante, a gente praticamente está usando 30% da potência disponível do amplificador, ok? Então a gente tem que se atentar a essa questão de impedância. Tanto o funcionamento de impedância do nosso alto-falante, quanto o funcionamento do nosso amplificador. Como nós vamos utilizá-los? A impedância tem que casar, a gente não pode trabalhar abaixo para não danificar tanto os amplificadores, tanto com os alto-falantes. Nós temos sempre que estar observando esse detalhe. Está com dúvida? Como é que eu faço? Pega um multímetro, coloca no polo negativo, positivo e verifica qual vai ser a impedância de resposta. Qualquer multímetrozinho simples faz essa medição. Tem alto-falante de 8 ohms, existem alto-falante de 16, existem alto-falante de 4, existem alto-falantes de bobina dupla que chegam a funcionar até em 2. Então, existe uma gama de alto-falantes imensas para você poder trabalhar e poder fazer essa ligação. Esse tipo de ligação de impedância entre amplificador e alto-falante não serve só para a linha profissional, mas também para a linha automotiva, nos módulos e tudo mais. Mas esse já é outro assunto. Nesses amplificadores, nós temos também a opção de você ligar ele em modo bridge, tá? O que seria o modo bridge? Como o próprio nome diz, é uma ponte. Se você observar aqui nesse amplificador, eu não estou utilizando nem o canal A, nem o canal B. Às vezes você pode estar olhando e pensando, o cara ligou errado. Não está ligado errado. Eu estou utilizando esse amplificador na função bridge, certo? E o que é a função bridge? Eu estou usando toda a potência do meu amplificador. Não estou utilizando só o canal A ou só o canal B. Eu estou utilizando todo ele. Lembra que esse amplificador tem 14.000 watts? Então, se ele tem 14.000 watts, são 7.000 por canal. Se eu colocar ele em modo bridge, eu vou ter os 14.000 disponível, ok? Só que a minha impedância, ela sobe. Ela não vai ser mais 2 ohms de limite, e sim 4, tá? Mas isso a gente deve olhar no manual de cada amplificador, para não cometermos o erro de estar ligando errado e estar danificando o nosso equipamento, ok? Galerinha, acho que é isso. A questão de ligação é muito simples, nós temos apenas 2 canais em cada amplificador, normalmente canal A, normalmente canal B, tá? Temos a ligação desse modo bridge, mas na dúvida, sempre consulte o manual. A maioria dos amplificadores vão estar escrito, tá? Terá um manualzinho, um mapinha atrás de como é que é feita essa ligação de modo bridge ou não, modo simples ou não, ok? Muito obrigado, pessoal. É isso. Até uma próxima.